Seção 4ª. Do acesso aos destroços de aeronave. Artigo 88-M. A aeronave civil envolvida em acidente, incidente aeronáutico ou ocorrência de solo poderá ser interditada pela autoridade de investigação CIPAER, observando-se que: Inciso 1º. O auto de interdição será assinado pela autoridade de investigação CIPAER e, se possível, pelo operador da aeronave ou seu representante. Inciso 2º. Mediante a autorização da autoridade de investigação CIPAER, a aeronave interditada poderá funcionar para efeito de manutenção. Inciso 3º. O operador permanecerá responsável pelo adimplemento de quaisquer obrigações que incidam sobre a aeronave. Artigo 88-N. Exceto para efeito de salvar vidas, preservação da segurança das pessoas ou preservação de evidências, nenhuma aeronave acidentada, seus destroços ou coisas que por ela eram transportadas podem ser vasculhados ou removidos, a não ser com autorização da autoridade de investigação CIPAER, que deterá a guarda dos itens de interesse para investigação até a sua liberação nos termos desta lei. Artigo 88-U. A autoridade policial competente deve isolar e preservar o local do acidente ou incidente aéreo, inclusive a aeronave acidentada e seus destroços, para coleta de provas, até a liberação da aeronave ou dos destroços tanto pelas autoridades aeronáuticas quanto por eventuais agentes de perícia criminal responsáveis pelas respectivas investigações. Artigo 88-P. Em coordenação com a autoridade de investigação CIPAER, ficará assegurado a outros órgãos, inclusive da Autoridade de Aviação Civil e da Polícia Judiciária, o acesso à aeronave acidentada, aos seus destroços ou a coisas que por ela eram transportadas, somente podendo haver manipulação ou retenção de quaisquer objetos do acidente com anuência da Autoridade de Investigação CIPAER. Artigo 88-Q. O dever de remoção de aeronave envolvida em acidente, de destroços e de bens transportados, em qualquer parte, será do explorador da aeronave, que arcará com as despesas decorrentes. Parágrafo 1º. Nos aeródromos públicos, caso o explorador não providencia tempestivamente a remoção da aeronave ou dos seus destroços, caberá à administração do aeródromo fazê-lo, imputando-se àquele a indenização das despesas. Parágrafo 2º. Visando a proteção do meio ambiente, a segurança, a saúde e a preservação de propriedade pública e privada, o explorador da aeronave acidentada deverá providenciar e custear a higienização do local, dos bens e dos destroços quando, pelo lugar ou estado em que se encontrarem, não puderem ser removidos. Parágrafo 3º. Será proibida a venda dos destroços, partes, peças, componentes e motores antes de eles terem sido liberados pela autoridade de investigação CIPAER e, se houver, pelo responsável pela investigação policial, depois de observadas as demais exigências legais e regulamentares. Artigo 88-R. Os interessados na custódia dos destroços deverão habilitar-se perante a autoridade de investigação CIPAER, do início da investigação CIPAER até 90 dias após a sua conclusão, por meio de pedido ao juiz da causa, que julgará sobre o seu cabimento e interesse. Parágrafo 1º. Caso mais de um interessado habilite-se na forma do caput, os destroços serão encaminhados àquele que primeiro se habilitou, sendo todos os juízos habilitados notificados da decisão de custódia, por meio de comunicação oficial da autoridade de investigação CIPAER. Parágrafo 2º. Os custos de transporte dos destroços ficarão a cargo do interessado, que deverá prover o transporte em até 90 dias do deferimento de sua custódia, e, se esgotado tal prazo, o próximo interessado, na ordem de preferência, será chamado. Parágrafo 3º. Esgotados os interessados habilitados, sem realizarem a retirada dos destroços, no prazo previsto no parágrafo 2º, ou se não houver interessado habilitado, o proprietário da aeronave acidentada, consignado no Registro Aeronáutico Brasileiro, será notificado, por meio de carta com aviso de recebimento, para proceder, em 90 dias da notificação, à retirada dos destroços.
Parágrafo 4º. Não sendo encontrado o proprietário, havendo recusa da carta com aviso de recebimento ou retornando esta sem a assinatura do notificado ou de seu representante legal, a autoridade de investigação CIPAER publicará edital, na imprensa oficial e no sítio oficial do órgão na rede mundial de computadores, internet, estabelecendo prazo de 90 dias para o proprietário proceder à retirada dos destroços, sob seus ônus e responsabilidade. Parágrafo 5º. Esgotados os prazos de retirada dos destroços pelo proprietário, nos termos dos parágrafos 1º a 4º, os itens poderão ser utilizados para a instrução ou destruídos pela autoridade de investigação CIPAER, sendo que, no último caso, os resíduos poderão ser alienados como sucata. Parágrafo 6º. Para aferição do cumprimento do prazo de manifestação de interesse e da ordem de preferência, será considerada a data de ingresso do pedido judicial no protocolo da autoridade de investigação CIPAER. Artigo 89. Revogado. Artigo 90. Sempre que forem acionados os serviços de emergência de aeroporto para prestação de socorro, o custo das despesas decorrentes será indenizado pelo explorador da aeronave socorrida. Artigo 91 e 92. Revogados. Artigo 93. A correspondência transportada por aeronave acidentada deverá ser entregue, o mais rápido possível, à entidade responsável pelo serviço postal, que fará a devida comunicação à autoridade aduaneira mais próxima, no caso de remessas postais internacionais.